E se o mundo já tivesse escolhido, mas o império ainda esperasse pela resposta? Donald Trump subiu ao palanque com o punho fechado e a voz em tom de ultimato. Os países do mundo terão que escolher. Ou estão com os Estados Unidos, ou estão com a China. Disse isso como se o planeta ainda estivesse parado no tempo, como se ainda aguardasse ordens da Casa Branca para saber em que direção o sol deveria nascer. Mas talvez ninguém tenha avisado o ex-presidente, ou talvez ele simplesmente se recuse a escutar que essa escolha já foi feita. Progressiva, irreversível, e que os Estados Unidos, outrora o centro de gravidade do mundo, foram simplesmente ultrapassados. Em 2000, era simples. O mundo girava em torno de Washington. Em praticamente todos os continentes, o maior parceiro comercial era um só. Os Estados Unidos não apenas vendiam produtos, vendiam um modelo. Exportavam seu modo de vida, sua moeda, seus bancos, suas regras. Quem quisesse crescer precisava fazer parte do sistema. E o sistema tinha dono, mas esse mapa, que mostrava um mundo pintado de azul na cor do dólar, já virou peça de museu. Em 2024, a imagem é outra. Um novo tom invade o globo: o vermelho chinês. Hoje, a maioria dos países já tem a China como principal parceira comercial. Não foi uma revolução, foi um deslocamento. Um realinhamento inevitável. A decisão já foi tomada e não foi a favor dos Estados Unidos. O mundo cansou. Cansou de pagar aluguel para um império que já não entrega o que promete. Porque é isso que o modelo americano se tornou. Um gigantesco sistema de cobrança de rentismo. Um feudo global travestido de liberdade. Um landlord planetário. O economista Michael Hudson explicou isso com perfeição. Os Estados Unidos não produzem. Eles cobram. Não entregam valor. Impõem dependência. Como um senhorio que não constrói nada, mas exige pagamento apenas por estar ali. Essa é a lógica que sustenta os monopólios americanos, especialmente os da elite do Vale do Silício. É por isso que o ultimato de Trump soa tão patético quanto desesperado. Ele ameaça um mundo que já foi embora. Insiste em uma lealdade que já não existe. Grita em uma sala que esvaziou e só ele ainda não percebeu. Mas será que essa surdez é real? Ou é apenas arrogância? Ou pior, é o medo disfarçado de bravata? O fato é que o modelo americano sempre se baseou em eliminar a concorrência antes mesmo que ela pudesse existir. Isso não é capitalismo. Isso é cartel com roupa de gala. É por isso que figuras como Peter Thiel, o bilionário que financia a nova arquitetura do trumpismo, defendem abertamente que competição é uma falácia. Em um artigo com um título que soa como uma confissão de culpa, ele escreveu: "Competição é para perdedores." Segundo ele, capitalismo de verdade não se baseia em livre mercado, mas em monopólio. Porque, como ele mesmo admite, quando empresas competem, a taxa de lucro cai. A solução? Eliminar a competição, dominar mercados e depois cobrar caro. Esse modelo foi exportado para o mundo e durante anos funcionou, porque ninguém conseguia competir com os Estados Unidos. Não havia alternativa. Mas agora há. E o nome dessa alternativa é China. A ascensão econômica chinesa não foi um acidente, foi um projeto. A cada 5 anos, o Partido Comunista publica um plano, define metas, determina setores prioritários, investe em educação, infraestrutura, tecnologia, concede crédito barato via bancos estatais, coordena o crescimento como quem planta uma floresta árvore por árvore. Enquanto isso, os Estados Unidos imprimem dólares, vendem dívidas e sustentam bilionários. Como esperar que o mundo continue pagando aluguel por um sistema decadente quando do outro lado do oceano surge uma alternativa concreta, funcional e cada vez mais competitiva? Mas Trump, em seu teatro de sombras, continua tentando transformar um colapso estrutural em guerra de narrativa. Ele fala grosso, mas seu império treme, porque a verdade é que o ultimato não é para o mundo. É um recado interno. Um grito de socorro para uma elite que vê seu castelo de cartas ameaçado por um novo centro de poder que eles não conseguem controlar nem corromper. E o mais revelador não é o que Trump diz, é o que ele não consegue impedir. Ele não pode impedir que dezenas de países assinem acordos em yuan. Não pode barrar que mercados estratégicos rejeitem o dólar. Não pode conter que indústrias inteiras mudem suas cadeias de suprimentos para fora dos Estados Unidos. O mundo real, onde a produção acontece, já virou a página. O que nos venderam como liberdade de mercado é, na verdade, um jogo com cartas marcadas. E quem revela isso não é um crítico do capitalismo, não é um acadêmico de esquerda, não é um manifestante de rua. É um bilionário, um insider. Um dos grandes engenheiros da realidade digital em que vivemos, Peter Thiel. Thiel escreveu, com todas as letras, "Competição é para perdedores." Essa frase não saiu de um panfleto comunista. Saiu do coração do Vale do Silício, de um homem que ajudou a fundar o PayPal, que financiou o Facebook, que moldou as bases do que chamamos hoje de tecnologia de ponta americana. E ele está certo não moralmente, mas tecnicamente.
No mundo real, quando há competição de verdade, os preços caem, os lucros diminuem, o consumidor ganha, mas os grandes investidores perdem. E eles odeiam perder. Por isso, o modelo americano de negócios se baseia em destruir a concorrência antes que ela tenha chance. E isso é feito com dinheiro infinito, pacotes de ações, promessas de IPOs bilionários e uma máquina de lobby que transforma regulações em muros contra pequenos empreendedores. Pense no Uber. Você lembra como era pegar táxi em sua cidade antes do Uber? Era caro, era difícil às vezes. Então, surgiu o aplicativo, Modern, mais barato, conveniente. E por anos, operou no vermelho. Não porque era ineficiente, mas porque sua missão era outra: destruir. Uber entrou em cidades do mundo inteiro sem respeitar leis locais, sem pagar os mesmos impostos, sem seguir as mesmas regras que os motoristas de táxi. Mas oferecia um serviço melhor e mais barato por um tempo. Enquanto isso, milhares de motoristas de táxi quebraram. Cooperativas foram destruídas, sindicatos se esvaziaram, aposentadorias foram perdidas. E quando a concorrência finalmente morreu, o preço subiu. A tarifa dinâmica virou rotina. O bônus para motoristas desapareceu. E quem ficou? Só o Uber. E o Uber agora dita as regras. Esse é o modelo exportado por Washington. Só que em vez de táxis, estamos falando de países inteiros, economias inteiras, setores estratégicos, soberanias. Os Estados Unidos não querem competir, querem dominar. Querem que você compre deles, que você use os apps deles, que você eduque seus filhos com os valores deles, que você obedeça à lógica do mercado deles, mesmo quando essa lógica te destrói. É por isso que quando um país ousa oferecer uma alternativa, vira ameaça. Foi o que aconteceu com a Huawei. A empresa chinesa estava prestes a dominar a infraestrutura global de 5G, oferecendo uma tecnologia mais rápida e barata que a das empresas ocidentais. O que os Estados Unidos fizeram? Sancionaram, baniram. Prenderam executivos, espalharam o pânico. É espionagem, disseram. Mas o que estava em risco não era a segurança, era o monopólio. Porque se você tiver uma segunda opção, o preço do monopólio cai. E com ele, caem os lucros dos bilionários. Você já percebeu isso na sua própria vida? Quando tentamos mudar de operadora de internet e todas são igualmente ruins? Quando procuramos alternativas aos apps dominantes e não há nenhum que funcione? Quando tentamos abrir um pequeno negócio online e somos engolidos pelas taxas da Amazon, do Google, do Instagram? Esse sufoco é proposital. É assim que monopólios se sustentam, não pelo melhor serviço, mas pela ausência de alternativas. E aí vem a China com um modelo que quebra essa lógica. Um país que, em vez de proteger monopólios, investe em competição interna, que não espera o mercado resolver, mas aponta setores estratégicos, investe em inovação, subsidia indústrias, educa sua população, que quer produzir, não explorar. E como o império reage? Com guerra. Trump, Biden, pouco importa o nome. O projeto é o mesmo: impedir a emergência de qualquer alternativa real. Se for preciso sabotar acordos, romper tratados, iniciar guerras comerciais, reescrever regras que seja. O importante é manter o mundo dependente. Mas e se o mundo não quiser mais depender? Já está acontecendo. A África está recebendo investimentos chineses em infraestrutura. A América Latina está vendendo commodities em yuan. O Sudeste Asiático está substituindo software americano por plataformas locais. A Europa, mesmo sob pressão dos Estados Unidos, começa a falar em autonomia tecnológica. O monopólio global está se rompendo, mas todo monopólio reage com violência quando sente que está perdendo o controle. Por isso, a narrativa americana se intensifica. O medo é inflado. A China quer nos dominar, gritam. Eles não têm democracia, alertam. Mas no fundo, o que está em jogo é o poder de uma elite que nunca precisou competir e agora teme perder. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Enquanto os Estados Unidos gritam por reindustrialização, a China já industrializou o amanhã. Enquanto Trump promete trazer de volta fábricas dos anos de 1980 com tarifas e nostalgia, a China está fabricando drones autônomos, chips inteligentes e carros que não precisam de gasolina nem de mecânico. Você já ouviu falar em plano quinquenal? Talvez soe como algo antiquado, burocrático. Mas é exatamente aí que mora o choque. Enquanto o Ocidente abraçou a ideia de que o Estado deveria apenas deixar o mercado funcionar, a China apostou na engenharia do progresso. Parece autoritário? Talvez. Mas e se for apenas pragmático? Pense na seguinte cena. O mundo entra em colapso por falta de máscaras durante a pandemia. Países brigam por insumos, respiradores e até seringas. E quem salvou o Ocidente? A China, que produziu, exportou e doou toneladas de equipamentos porque já tinha uma base industrial completa, funcionando como um relógio. A China não esperou a emergência.
antecipou. Em 2015, veio o plano Made in China 2025, que estabeleceu: queremos ser líderes mundiais em 10 setores estratégicos, incluindo veículos elétricos, semicondutores, telecomunicações, robótica avançada e inteligência artificial. Hoje, a China não é só o maior fabricante de painéis solares, é o maior exportador de carros elétricos, ultrapassou o Japão, ultrapassou a Alemanha e, o mais impressionante, fez isso com carros mais baratos e, em muitos casos, com qualidade superior. Como reagiu Elon Musk, o gênio de nossa era de mitos empresariais? Com pânico. Ele disse abertamente: se os carros elétricos chineses entrarem no mercado americano sem barreiras, a Tesla quebra. E o que aconteceu depois? O governo dos Estados Unidos, primeiro com Biden, depois com Trump, impôs tarifas de 100% aos veículos chineses. Agora pense, isso é proteção econômica ou medo existencial? A verdade desconfortável é que os Estados Unidos não sabem mais competir. Sabem proteger monopólios, sabem financiar bolhas, sabem transformar ações em narrativas de sucesso. Mas construir do zero, coordenar cadeias produtivas, formar engenheiros em massa, fornecer energia barata e confiável, criar linhas de alta velocidade conectando regiões inteiras, isso virou coisa de país comunista. Enquanto os Estados Unidos não conseguem sequer construir um trem-bala entre duas das cidades mais ricas do mundo, Los Angeles e São Francisco, a China construiu 40 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade em apenas 15 anos. 40 milhões. E não são linhas fantasmas, são linhas lotadas, que funcionam, que reduzem desigualdade, que integram regiões, que fazem a economia girar. Quantos quilômetros os Estados Unidos construíram no mesmo período? 0. Na China, existe um Estado que decide. Nos Estados Unidos, existe um mercado que paralisa. Isso não significa que o sistema chinês seja perfeito. Não é. Há censura. Há vigilância. Há um controle social que muitos de nós, no Ocidente, jamais aceitaríamos. Mas e se o preço da liberdade plena for o abandono da maioria? E agora, quando essa contradição se torna visível para o mundo, os Estados Unidos entram em modo de guerra. Não guerra declarada, mas guerra econômica, guerra cambial, guerra narrativa. Eles não sabem mais liderar, só sabem impedir. E o que fazem com quem ousa apresentar outro caminho? Banem, ameaçam, isolam, difamam. TikTok, Huawei, DeepSeek. Não importa se oferecem valor. Importa que desafiam o monopólio. Mas há um problema. O monopólio está nu. E o mundo está vendo. Países inteiros estão migrando seus sistemas financeiros para moedas alternativas. Acordos são assinados em yuan. Infraestruturas estão sendo financiadas por bancos chineses. Universidades fora do eixo ocidental estão produzindo pesquisa de ponta com apoio chinês. O que antes era uma exceção, virou tendência. O que antes era alternativa, virou nova regra. E se você quer continuar nessa jornada, se quer ir fundo nesse debate, entender os bastidores da nova ordem mundial, ver para além das manchetes e questionar tudo o que nos disseram como verdade absoluta, se inscreva agora no canal. Curta o vídeo. Compartilhe com alguém que ainda acredita que a China só copia, porque o futuro não espera. E quem insiste em viver de passado, cedo ou tarde, será deixado para trás. Nas manchetes, nos discursos inflamados, nas promessas feitas diante de bandeiras tremulando, a narrativa é sempre a mesma. Os Estados Unidos estão protegendo o mundo. Contra o terrorismo, contra o comunismo, contra as ameaças à liberdade. Mas e se por trás de cada uma dessas guerras declaradas visíveis ou econômicas, o verdadeiro alvo for qualquer alternativa ao monopólio? Não estamos falando só de armas. Estamos falando de aplicativos, de chips, de câmeras no seu celular, de redes sociais no seu bolso, daquilo que você consome todo dia e que talvez nunca tenha se perguntado: por que só existe essa opção? Huawei, TikTok, DeepSeek. Essas palavras não são apenas nomes de empresas chinesas, elas representam algo muito mais perigoso para o sistema norte-americano. A prova de que é possível fazer diferente e melhor. Vamos voltar a 2018. A Huawei, uma gigante de tecnologia chinesa, estava prestes a dominar a infraestrutura global de 5G. Sua tecnologia era mais barata, mais rápida e já testada em dezenas de países. A Europa começou a considerar a adoção. A África já usava. E então os Estados Unidos entraram em pânico. Prenderam a executiva da empresa no Canadá. Espalharam o pânico. Espionagem! Mas nunca provaram nada. A verdade? A Huawei ameaçava a hegemonia da Qualcomm, da Intel, da Cisco, das redes sob comando americano. E o crime da Huawei não foi o de espionar, mas o de funcionar. Melhor. E mais barato. Mas talvez o exemplo mais absurdo seja o do TikTok. Imagine uma rede social que, em menos de 3 anos, passa a competir com o YouTube, o Instagram e até com o Google, como principal fonte de informação da geração Z. Agora, imagine que essa rede não pertence a nenhuma empresa americana.
Nem a Meta, nem a Alphabet, nem a Elon Musk. Resultado? Perigo nacional. A primeira reação dos Estados Unidos? Banir. Depois, ameaçar. E então, forçar a venda para um consórcio norte-americano. Por quê? Porque não suportam a ideia de que a atenção dos jovens estejam fora das garras do monopólio. O que está em jogo nunca foi privacidade. O Instagram rastreia cada toque seu na tela. O YouTube grava seu histórico para alimentar algoritmos. O Google sabe mais sobre você do que seu cônjuge. Mas ninguém fala em banir essas plataformas. Por quê? Porque elas pertencem ao império. Mas se a censura for feita em nome da segurança, será que não passa despercebida? Agora, vamos cruzar o oceano. Índia, 2020. Um confronto fronteiriço entre soldados indianos e chineses acende um surto de nacionalismo. O governo de Modi aproveita o clima para banir mais de 100 apps chineses, incluindo o TikTok, o WeChat e diversos outros. O discurso é de proteção nacional. Mas o resultado prático? Os indianos voltam a usar apps americanos. Não surgiram alternativas indianas. Não houve investimento em plataformas locais. Houve apenas uma troca de senhores. Sai o concorrente asiático. Volta o monopólio ocidental. E aqui começa a ficar claro: a guerra contra a China não é uma guerra contra um país. É uma guerra contra a possibilidade de existir um sistema fora do eixo de controle americano. Hoje, a DeepSeek IA chinesa, que rivaliza com ChatGPT, é considerada ameaça nacional. Não porque seja perigosa, mas porque é eficiente. Porque oferece um caminho paralelo ao Vale do Silício. E o Vale do Silício não aceita paralelos. O país que mais lucrou com a internet, com a globalização, com a promessa de um mundo aberto e interconectado, agora impõe barreiras. Fecha mercados, censura plataformas, impede competidores, não por princípios, mas por medo. Porque os Estados Unidos sabem que a vantagem tecnológica que um dia tiveram está evaporando. Os processadores mais avançados estão sendo fabricados em Taiwan. Os painéis solares mais baratos, na China. A infraestrutura de transporte mais moderna, na Ásia. E a juventude global está cada vez mais confortável com ferramentas que não têm um selo norte-americano. Donald Trump voltou ao centro do palco com uma única proposta econômica de verdade: aumentar tarifas. Aumentar mais. Aumentar tudo. Um muro de impostos para conter a China, reindustrializar os Estados Unidos e trazer os empregos de volta para casa. Mas será que tarifas conseguem reconstruir o que décadas de desindustrialização, especulação financeira e políticas pró-monopólio destruíram? A resposta, para quem observa de fora, parece óbvia. Mas para quem está dentro do incêndio, a fumaça confunde. A fumaça tem cheiro de promessa. Vamos a um número que talvez você nunca tenha visto com tanto destaque. Em 1990, o setor industrial respondia por mais de 16% do PIB dos Estados Unidos. Em 2024, essa participação caiu para menos de 11%. E em termos de empregos, a queda foi ainda mais brutal. De 19 milhões para 12 milhões num país de mais de 330 milhões de habitantes. Enquanto isso, sabe o que cresceu? O setor financeiro. Os empregos em logística especulativa, marketing digital, fundos de hedge, plataformas que vendem vento e se tornam unicórnios antes de darem lucro. Então, quando Trump diz que vai reindustrializar o país com tarifas de 100%, ele está dizendo o seguinte: vamos reconstruir a casa só fechando as janelas. Vamos expulsar o vizinho que sabe construir e nos concentrar em gritar. Um dos casos mais simbólicos disso tudo atende por um nome conhecido de todos: Tesla. Durante o governo Biden, Elon Musk, que já havia flertado com a política, fez um alerta claro: que a Tesla não tem como competir com os carros elétricos chineses. E sabe o que o governo fez? Imediatamente anunciou tarifas de 100% sobre os EVs chineses. Tarifas que não foram acompanhadas de investimentos em produção local, nem de formação de mão de obra, nem de redução de custos energéticos. Só a tarifa. A muralha. O grito. Será que ainda estamos falando de capitalismo? Ou será que estamos diante de um simulacro onde o Estado protege os bilionários da concorrência, enquanto a maioria das pessoas sofre com serviços precários, infraestrutura falida e salários estagnados? Porque essas tarifas não apenas fracassam em reverter a desindustrialização, elas agravam o problema. Dados do Peterson Institute for International Economics mostram que as tarifas impostas durante o primeiro governo Trump aumentaram, em média, $831 por ano, no custo de vida das famílias americanas. E isso em um momento de alta inflação, de estagnação de salários, de explosão do endividamento pessoal. O que se promete como proteção ao trabalhador, na prática, vira mais um peso em suas costas. Mas se você está pensando: bom, talvez isso seja só uma fase, um sacrifício temporário para retomar a produção local.
Saiba que menos de 5% das empresas americanas que importavam da China conseguiram transferir suas cadeias de produção para o território nacional. Por quê? Porque falta tudo. Falta infraestrutura, falta mão de obra qualificada, falta acesso à energia barata e constante, falta investimento público real e, principalmente, falta vontade política. Sabe onde foram parar essas cadeias produtivas que fugiram da China? Para o Vietnã, para o México, para a Índia. A China perde volume, mas não perde controle, porque ela fornece a matéria-prima, a infraestrutura, a engenharia, os portos, os trens, os navios. O coração da produção global ainda pulsa no eixo asiático, e cada novo ataque tarifário só acelera a descentralização do domínio americano sem beneficiar os Estados Unidos. Em 2024, a Apple anunciou a intenção de transferir parte de sua produção de iPhones da China para a Índia. Foi celebrado como uma vitória geopolítica americana. Mas sabe o que aconteceu? No primeiro lote de produção feito na Índia, mais de 50% dos iPhones apresentaram falhas graves. Problemas de montagem, falhas de solda, defeitos em sensores. Resultado, prejuízo e mais atraso. A Apple teve que admitir que a cadeia de suprimentos chinesa é incomparável em escala e qualidade. Agora me diga, se nem a Apple, com todo o seu poder logístico e financeiro, consegue abandonar a China, o que exatamente Trump espera com tarifas? E é nesse ponto que a narrativa começa a se desfazer. Atualmente, não se trata mais de direita ou esquerda, não se trata de democratas ou republicanos. A pergunta real, a pergunta que ninguém quer fazer nem nas urnas, nem na imprensa, nem no próprio Congresso, é muito mais incômoda. Quem realmente manda nos Estados Unidos? Em 2014, um estudo da Universidade de Princeton analisou mais de 1.800 decisões políticas tomadas nos Estados Unidos ao longo de 20 anos. O resultado? A vontade popular tinha quase zero influência sobre o que o governo realmente fazia. Quase zero. Já os interesses das elites econômicas e dos grandes grupos organizados tinham correlação direta com as decisões tomadas. E nos bastidores desse roteiro, o nome dos verdadeiros autores brilha em letreiros de ouro. Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos, Sam Altman, Larry Fink. Nomes que você conhece, mas talvez não saiba o quanto esses homens já deixaram de ser empresários para se tornarem governantes sem cargo oficial. Vamos começar por Elon, o homem mais rico do mundo, CEO da Tesla, da SpaceX, da X, ex-Twitter, da Neuralink, da Starlink e de praticamente qualquer manchete de tecnologia que se possa imaginar. Mas Musk não está satisfeito com satélites, foguetes e carros autônomos. Ele quer mais. Quer moldar o discurso público. Quer controlar a rede social mais política do planeta. Quer jogar no mercado financeiro com posts e emojis. Quer influenciar o destino da inteligência artificial, das telecomunicações, da defesa nacional. E o mais assustador, ele já está fazendo tudo isso com aval do governo. Você sabia que, durante a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos dependeram da Starlink, uma empresa privada de Musk, para manter a comunicação no campo de batalha? Você sabia que Musk, num capricho pessoal, desligou os satélites em áreas que contrariavam seus interesses políticos? Um homem, um toque, uma guerra. É esse o nível de poder que estamos discutindo. E ele não está sozinho. Peter Thiel, o bilionário que defende abertamente o fim da democracia liberal, é um dos principais financiadores do trumpismo. Apoiou dezenas de candidatos nas últimas eleições. É considerado o arquiteto ideológico de uma nova direita tecnocrática, autoritária, militarista e absolutamente devota ao livre mercado, desde que o mercado seja dele. Agora junte a isso Sam Altman, CEO da OpenAI, metade filósofo, metade homem de negócios e inteiramente dependente da Microsoft, que detém 49% da empresa que criou o ChatGPT. Esse homem, que administra a tecnologia mais disruptiva da década, se reuniu com legisladores, presidentes e líderes globais. Disse que a IA precisa ser regulada. Mas surpresa só se for por ele. Altman está entre os principais defensores de banir a DeepSeek, IA chinesa de código aberto. O motivo oficial? Risco de segurança nacional. O real? Concorrência. Porque os bilionários que vendem liberdade são os mesmos que defendem banimentos, censura, monopólios e opacidade total nas decisões que moldam o nosso futuro? É porque eles não acreditam em liberdade. Eles acreditam em controle. E quando o controle é concentrado em tão poucas mãos, o nome disso não é capitalismo, é feudalismo digital. Mas a tragédia americana é mais profunda. Não basta que esses homens tenham poder. O Estado precisa abrir mão do seu. E é exatamente isso que aconteceu. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, no caso Citizens United vs. FEC, que empresas podem financiar campanhas políticas sem limites, ela assinou a certidão de óbito da democracia representativa. Ali, naquele instante, corporações ganharam o direito de comprar políticos com doações ilimitadas, sob o pretexto de liberdade de expressão. E quem mais se beneficiou?
Os bilionários, os fundos, os grupos de pressão, as empresas que não votam, mas que decidem. Desde então, as campanhas eleitorais viraram leilões, os mandatos viraram brindes corporativos, a legislação virou vitrine de interesses privados. E você? Você virou estatística. Vamos olhar para 2025. Trump volta ao poder. Quem ele convida para a Casa Branca? Não são trabalhadores, nem professores, nem representantes das comunidades mais afetadas pelas políticas públicas. Ele convida os bilionários: Jeff Bezos, Elon Musk, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai. Todos sentados na mesma sala que seus secretários. Os homens mais ricos do planeta, reunidos com o gabinete presidencial como se fossem sócios majoritários do país, porque no fundo, são. Alguns dias depois, o mercado cai por conta das novas tarifas. Trump entra na sua rede social clone do Twitter e escreve: "Agora é hora de comprar, aproveitem." Horas depois, o mercado reage. Ações disparam. Charles Schwab, um dos maiores financistas do mundo, ganha $2 bilhões em um único dia. E Trump comemora: "Parabéns ao Charles." Isso não é política econômica, é pump and dump presidencial. A manipulação do mercado virou política pública. A bolha virou método. O escândalo virou estilo de governo. E enquanto isso, a classe média americana desaparece. Os estudantes se endividam por décadas. Os hospitais recusam pacientes sem seguro. Os trens descarrilam. As pontes desabam. As cidades afundam em opioides. A esperança desaparece no som das sirenes. Chegamos ao ponto onde todas as narrativas se encontram: a geopolítica, a economia, a tecnologia, os monopólios, os bilionários, as tarifas, o declínio industrial, o autoritarismo algorítmico. Todos esses caminhos levaram a um só destino: o momento em que o império, sem admitir sua queda, escolhe incendiar a própria estrutura, só para não ver ninguém mais habitá-la. A infraestrutura está colapsando. Mais de 40% das pontes americanas têm problemas estruturais. Trens descarrilam semanalmente. Cidades inteiras como Flint e Jackson não têm água potável há anos. O sistema de saúde consome mais de 18% do PIB, mas entrega uma das menores expectativas de vida do mundo desenvolvido. E a educação? Endividada, elitizada, excludente. A América se afunda mais de terno. Enquanto isso, o dinheiro flui. Para onde? Para cima. A cada ano, os bilionários ficam mais ricos. Em 2024, o 1% mais rico da população detinha mais de 38% de toda a riqueza nacional. E esse número só cresce. Enquanto você aperta o cinto, eles compram jatos. Enquanto você parcela no cartão, eles pagam políticos. Enquanto você questiona o presente, eles redesenham o futuro sem você. E aqui está o ponto que fecha tudo. A crise dos Estados Unidos não é um erro, é um modelo. Um modelo que, por décadas, exportou desigualdade em nome da liberdade. Que transformou guerra em investimento, que vestiu o imperialismo com a roupa do empreendedorismo, que treinou o mundo a desejar sua imagem enquanto destruía tudo que não podia controlar. Mas agora, o mundo aprendeu. A China não cresceu porque roubou empregos, cresceu porque planejou. Não é mais uma disputa entre Estados Unidos e China, é uma disputa entre mundos. Um mundo onde poucos controlam tudo e outro onde muitos ousam construir o seu próprio caminho. Você que trabalha, estuda, tenta pagar as contas, criar seus filhos, respirar em meio ao caos. Você sente que há algo errado, mas não tem tempo para entender. Você ouve que o problema é a China, os imigrantes, os valores, a esquerda, a direita. Mas no fundo você sabe. O problema são eles. Eles, os mesmos que lucraram com sua dívida. Eles que te prometeram empregos e te deram aplicativos. Eles que disseram que a China era o inimigo para que você não percebesse que o seu maior inimigo estava no andar de cima. A hora de escolher não é amanhã, é agora. Porque enquanto o império ainda grita ordens, o mundo já fechou a porta. O novo mundo está surgindo. Multipolar, interconectado, descentralizado, baseado na produção, não na propaganda. E você pode ignorá-lo ou fazer parte dele. Mas não dá para seguir fingindo que tudo vai se ajeitar sozinho. Então, se esse conteúdo te tocou, se ele te incomodou, te desafiou, te despertou, inscreva-se agora no canal. Curta este vídeo. Comente o que você pensa, o que sente, o que vê e ninguém diz. Obrigado por estar aqui, por chegar até o fim, por não se contentar com as versões prontas, por querer mais de si, do mundo, do futuro. Nos vemos no próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns.
Bastidores reais. Leitura crua. Sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.